Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, do Solar Atelier e também da Fisher Fields. E tô aqui mais uma semana para trazer um tutorial para vocês, dessa vez com um refinato e um amigurumi. Essa é aquela receita para você que quer iniciar no mundo do amigurumi e acha que vai ser muito complicado, difícil, porque é uma receita simples. Para quem está começando mesmo com o amigurumi testar, ver o que acha. Foi uma das primeiras receitas que eu fiz. É a primeira receita que eu desenvolvi, né, que eu escrevi depois de testar várias formas, mas vocês vão perceber que basicamente a gente vai trabalhar com sistema de aumentos, né? Nessa receita a gente vai trabalhar com o refinato, que é um fio que eu já apresentei para vocês, o novo fio de malha extra premium 15 milímetros da Fisher, então ele é mais fininho assim, e o novelo tem 140 metros tensionados, ele também tem o efeito de rolotê para proporcionar um acabamento perfeito, não pega bolinha, não desbota, não perde o brilho, todas as qualidades que a gente já conhece, está acostumado e ama, em um fio 15 milímetros para a gente usar ainda mais a nossa criatividade nas nossas produções. E ele veio muito a calhar para mim no sentido desse movimento de maxi amigurumis, né, que a gente vê acontecendo fora. E eu achei que ele é um fio que tem um bom custo-benefício para a gente reproduzir essa técnica, além de dar um efeito muito bonito para as peças. É muito gostoso de crochetar, confortável, é um fio que traz leveza também, não só o crochetar, mas para a peça pronta. Eu vou usar para essa receita as cores solar, preto e off-white, que é o breu. E aqui eu deixei como sugestão o solar, o marrom e o manteiga, que é um dos lançamentos da Fisher. Vocês também podem variar os tons, fazer até coloridinho. Eu vou usar para essa receita uma agulha de 3 milímetros e a gente vai iniciar fazendo um círculo mágico. Então, para fazer o círculo mágico, segurando a ponta aqui na minha mão direita, eu passo o fio por cima de 3 dedos. Aqui embaixo eu puxo ele assim um pouco mais para fora, na diagonal, e passo ele para cima dos 3 dedos outra vez, deixando assim paralelo com o primeiro fio que eu tinha passado. Depois disso eu faço um X aqui embaixo e junto o fio que está vindo do novelo com a pontinha do outro fio. Como eu estou fazendo um amigurumi, não tem necessidade de eu simular um ponto baixo já de início aqui. Então eu vou fazer o anel mágico mais tradicional mesmo, que é aquele onde a gente passa a agulha por baixo do primeiro fio, laça o segundo e traz para frente do primeiro. Quando a gente faz isso, ó, trazendo aqui, a gente vai girar a nossa agulha, assim. Vou repetir. E aí vai ficar assim, ó, torcidinho ali atrás. Agora eu laço meu fio que tá vindo lá do novelo, aqui, ó, pendurado, e fecho esse primeiro ponto. E aí já tenho o meu anel mágico. Feito isso, eu vou colocar 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico e eu vou fazer isso em cima dos 2 fios. Não pode fazer só em um fio, tem que sempre estar os dois juntos para dar certo na hora de fechar. Para fazer o ponto baixo, eu vou colocar minha agulha por dentro do círculo mágico, vou laçar o fio que está vindo lá do novelo, passo ele aqui para frente, laço outra vez o fio que está vindo do novelo e tiro essas duas alcinhas que tem na agulha, tá vendo? Eu vou ficar com uma só. Agora outra vez. Por dentro do anel mágico, laço o fio que está vindo do novelo e traz aqui para frente. Eu dou uma altura para que todos eles fiquem do mesmo tamanho. Eu tenho duas alcinhas agora. Laço outra vez o fio que está vindo lá do novelo e passo por dentro das duas. Ajeito o meu pontinho, vou repetir isso 6 vezes. Eu já fiz 2, farei mais 4.
Eu fiz até um a mais aqui. Beleza, tá certinho. Depois de fazer essa primeira carreira, eu vou apertar aqui um pouco o meu anel mágico. Na verdade, a gente pode apertar ele todo e deixar bem fechadinho, mais fechadinho que a gente conseguir. Por quê? Porque a gente não vai trabalhar ponto baixo centrado. É amigurumi. Então aqui eu terminei a minha primeira carreira com 6 pontos baixos e agora que começa a ser um pouco diferente o amigurumi. Por quê? Em vez da gente fechar essa carreira aqui e subir para as próximas, a gente vai só continuar trabalhando em espiral sempre, sem fechar as carreiras. Por isso é importante o marcador de ponto. Então, fiz 6 pontos, ajustei todo o meu círculo mágico. Agora eu vou colocar aqui a minha agulha dentro dessas duas alcinhas do meu primeiro ponto baixo da carreira, vou laçar o fio que está vindo do novelo e vou fazer um ponto baixo. Esse vai ser o nosso primeiro ponto baixo da segunda carreira. Então é ele que a gente vai marcar. Essa segunda carreira vai ser composta inteira por aumentos. Então, agora eu vou colocar mais um ponto aqui junto nesse mesmo ponto. Mas antes eu vou dar uma ajustada porque eu tô achando que essa alça tá muito grande. Aí. Vou fazer de volta aqui o primeiro ponto que eu tinha feito. E agora eu vou colocar o segundo ponto dentro do mesmo lugar. E assim tem os dois pontos aqui no mesmo ponto de base. Vou para o próximo e vou repetir a mesma coisa, ó. Próximo ponto, vou colocar 2 pontos baixos. Vou repetir isso até chegar lá no marcador de ponto que a gente colocou no primeiro ponto. Um aumento em cada ponto. Agora, a nossa terceira carreira, eu já cheguei aqui no nosso marcador de ponto, a terceira carreira vai ter um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou tirar aqui o meu marcador de ponto, eu vou fazer um ponto baixo e vou colocar o meu marcador de volta aqui, para eu não esquecer que esse foi o meu primeiro ponto da terceira carreira. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos aqui nesse mesmo ponto de base. E eu vou seguir fazendo isso até chegar outra vez aqui no marcador de ponto. Um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Sempre assim ao redor da peça toda. Para a quarta carreira, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu retiro aqui o meu marcador de ponto, faço o primeiro ponto dessa carreira, marco ele aqui e outra vez, repito a sequência até chegar nele de 2 pontos baixos e um aumento.
Para a quinta carreira, a sequência vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Então, marco o meu primeiro ponto de início da quinta carreira. E repito outra vez a sequência de 3 pontos baixos e um aumento até encontrar o meu marcador outra vez. Agora vamos à nossa sexta e última carreira de aumentos, onde a sequência será 4 pontos baixos e um aumento. Então, faço aqui o meu primeiro ponto baixo e marco ele para saber que eu vou ter que dar toda a volta até chegar ali. E vou repetir a sequência. 4 pontos baixos, um aumento. Agora, da carreira 7 até a carreira 10, a gente vai fazer ponto sobre ponto sem nenhum aumento. Então, eu vou marcar aqui o primeiro ponto para saber que eu vou ter que repetir, colocando um ponto sobre o outro, por 3 vezes até chegar aqui no marcador outra vez. Sem nenhum segredo. Vocês vão perceber que daí a peça vai começar a se fechar para trás, porque a gente não está mais fazendo aumentos. Depois de fazer as 3 carreiras sem nenhum aumento, agora chegou a primeira troca de cor. Então eu vou tirar aqui o meu marcador de ponto da 11ª carreira e vou fazer esse movimento de só laçar o fio e erguer. Vou ficar com os dois aqui na agulha e em vez de fechar com o meu fio solar, eu vou fechar com a cor que eu quero trocar. O fio solar vocês já podem cortar e deixa só um pedacinho para arremate. E agora eu venho aqui com a minha segunda cor que eu escolhi preto. E fecho o meu ponto baixo com o preto. Eu vou arrematar aqui tanto a ponta do preto quanto a ponta do amarelo. Esse aqui é o nosso primeiro ponto da 11ª carreira. Então a gente vai colocar o marcador nele, não pode esquecer do marcador para não se perder na contagem. E a gente vai estar aqui fazendo um total de 2 carreiras. Essas carreiras agora elas devem ter um total de 36 pontos. 2 carreiras na cor preta, também sem aumento, só ponto sobre ponto, e aqui eu vou arrematando as 2 pontinhas junto, para fazer a primeira listra da abelha.
Chegando aqui no fim das duas carreiras em preto, eu quero que vocês observem que nesse método que eu tô fazendo, de trabalhar em espiral, sem fechar cada carreira, a gente vai ficar com um dentezinho aqui embaixo, cada vez que a gente for fazer essa troca de cor entre as listras. Eu não me incomodo com esse dentezinho. E eu também acho que o trabalho fica mais bonito daqui do meio se você for construindo ele em espiral do que fechando as carreiras. Mas se você não quiser que fique esse dente aqui, você vai precisar construir a sua peça fechando cada uma das carreiras desde aqui do início para a hora que chegar aqui ficar a listra certinha. Um motivo que eu não me incomodo é que geralmente essa parte fica para baixo na peça, aqui em cima a listra ela fica bem limpinha, bem retinha. Eu monto a abelha de um jeito que fique a parte das listras para baixo e é isso. Então, aqui, depois dessas duas carreiras, a gente vai trocar outra vez para o amarelo solar. Então, eu vou trocar da mesma forma que eu mostrei para vocês, trocando para o preto. E vou fazer mais duas carreiras de solar. Depois eu vou fazer mais duas carreiras em preto. A gente vai repetir um total de 3 listras pretas. Depois que a gente fizer 3 listras pretas, aí é quando vai mudar esse padrão. Então, a gente precisa ir intercalando aí. 2 carreiras pretas e 2 carreiras amarelas até ficar com esse total de 3 listras pretas. Tudo isso ponto sobre ponto sem nenhum aumento. E é bom sempre marcar o primeiro ponto de cada carreira para não se perder. Já vou arrematando os fiozinhos juntos para não ter que ficar arrematando o fio depois. Eu terminei aqui o total das 3 listras pretas. Já cortei o meu fio. E também posicionei os meus olhos. Então, eu vou virar o oposto aqui dessa parte listradinha assim. E colocando a abelha de frente, eu coloquei 4 carreiras para cada lado a partir do centro, ligeiramente para cima do centro, tá vendo? Então aqui tem ó, a primeira carreira, a segunda, a terceira, a quarta e aí eu coloquei o meu primeiro olho. Do outro lado a mesma coisa, 1, 2, 3, 4 e aqui tá o outro olho. Vocês podem escolher como colocar. Eu gosto de colocar os olhos bem separados e gosto de fazer a boquinha aqui no meio, quase no meio dos olhos, para ficar bem cartunesca. As asas da minha abelhinha também são menores em comparação com as outras que vocês veem por aí, porque eu gosto daquela abelhinha tipo de desenho mesmo, sabe? Então, vocês podem personalizar as feições do jeito que vocês preferirem. Aqui eu fiz dessa forma que eu expliquei, ficaria bom e mais normal também se vocês fizessem com 3 carreiras, separando os olhos, a boca um pouco mais para baixo, mas aí fica a critério de vocês. E eu já coloquei os olhos aqui porque a gente vai precisar encher. As feições a gente vai costurar depois, por último, mas nesse ponto aqui, logo a gente vai encher toda ela, então já precisa estar com os olhinhos lá posicionados. E aqui eu vou trocar de volta para o amarelo nesse primeiro ponto dessa carreira, depois da listra que a gente está fazendo. Então, eu venho aqui com o solar e eu vou fechar o meu primeiro ponto dessa carreira, onde agora a gente vai começar a fazer diminuições. Marco aqui o primeiro ponto. E aqui no início a gente fez até 4 pontos entre os aumentos. Aqui a gente, no final, a gente vai fazer o oposto. A gente vai fazer 4 pontos entre as diminuições. Então, eu já fiz o primeiro ponto dessa carreira aqui, vou fazer mais 3 e uma diminuição.
Faço isso já arrematando os fios como eu fiz em todas as outras carreiras. E aqui, para fazer a diminuição, vocês podem fazer de duas formas. Tem a diminuição convencional e o que o pessoal por aí chama de diminuição invisível. A diminuição tradicional, eu vou colocar aqui para trás esses fios que eu estava arrematando só para mostrar para vocês para ficar mais fácil. A tradicional você vai pegar as duas alcinhas, vai laçar o fio do novelo e vai trazer para cima. No próximo ponto, outra vez, pega as duas alcinhas, laça o fio do novelo, traz para cima. Ficando com esses 3 pontos aqui na agulha, laça o fio do novelo e fecha, tira todos os pontos. Essa é a diminuição convencional. A diminuição invisível, que é a que geralmente eu utilizo para amigurumi, em vez de pegar as duas alcinhas, a gente pega só a primeira. Então, pega a primeira, pega a segunda, juntas, laça o fio do novelo e traz ele aqui para frente, laça o fio outra vez e tira os 2 pontos. Eu vou soltar e vou fazer de volta para vocês verem. A gente coloca a agulha aqui pegando a primeira alcinha do primeiro ponto, já em seguida pega a segunda alcinha, laça o fio que tá vindo do novelo, traz ele para frente, ergue para dar altura, laça outra vez e tira aqui os 2. E aí fica assim, em vez de ficar os 2 fios saindo, né? Fica mais discreto, realmente. Então agora mais 4 pontos e depois outra diminuição. Outra vez a diminuição. Vou repetir esse processo até chegar aqui no marcador outra vez. Terminei essa carreira com uma diminuição e como eu tinha falado para vocês, essa parte vai ser o inverso da parte da frente. Então, agora, nessa carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele, para poder repetir o padrão de 3 pontos e um aumento até chegar nele aqui outra vez. A diminuição é feita da mesma forma que eu já mostrei para vocês. Terminando aqui essa segunda carreira de diminuição, afasta um pouco o fio e pode começar a encher a sua abelha. Eu vou encher a minha aqui com fibra siliconada. Agora que já tá bem cheinha, a gente coloca a agulha outra vez, ajusta aqui o fio e vamos continuar fazendo o processo reverso. Na última carreira foram 3 pontos entre as diminuições, nessa carreira serão 2 pontos entre as diminuições. Sempre lembrando de marcar aqui
o primeiro ponto da carreira para não se perder na contagem. Agora, nessa carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. E aí, quando finalizar essa carreira, chegar outra vez aqui no anel mágico, dá uma preenchida outra vez. E agora, nessa última carreira, a gente vai fazer um total de 6 diminuições. E fechar o anel mágico. Finalizando aqui, pode tirar o anel mágico não, um marcador de ponto. Cortar o seu fio e puxar todo ele para lá. Aí, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, a gente vai costurar aqui ao redor, para fechar a peça atrás. E agora, eu vou pegar só essa alcinha aqui, ó, de fora. Depois que tiver fechado, é só esconder o fio lá pra dentro do amigurumi. E por enquanto nossa abelha tá assim. Agora, para as asas, com o off-white e agulha 3 ainda, eu vou repetir o processo do anel mágico que eu ensinei para vocês no início do vídeo.
e vou colocar um total de 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Tendo feito os 6 pontos baixos, pode puxar e fechar o anel mágico. A gente vai fechar aqui essa carreira com um ponto baixíssimo, então coloquei a minha agulha dentro das 2 alcinhas do primeiro ponto, laço o fio que tá vindo do novelo e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, 2, e agora a gente vai fazer em cada um dos 6 pontos um aumento em meio ponto alto. Para fazer o meio ponto alto, eu vou laçar o fio que tá vindo do novelo, colocar a agulha aqui no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas, laçar outra vez o fio que tá vindo do novelo e trazer ele aqui para cima dando uma altura, e em vez de tirar 2 alcinhas e depois mais 2 alcinhas, eu vou laçar o fio do novelo e tirar todas as 3 juntas. Esse é o meio ponto alto. Eu vou fazer 2 vezes o meio ponto alto em cada ponto de base. Então, outra vez aqui e tiro todas as 3 juntas. É só isso. Laço o fio, coloca lá para trás, laça outra vez, traz para frente dando altura, laça o fio do novelo, tira todos os 3. 2 desses em cada um. Vocês viram? Eu fiz um ponto alto. Por instinto. Voltei aqui e tô arrumando com meio ponto alto. Depois de eu ter feito um total de 12 meios pontos altos, vocês podem ver que a peça ela fica meio curva. E é exatamente isso que a gente quer. Essa daqui é uma das asinhas, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e arrematar a pontinha do fio. E vou repetir essa mesma receita para ficar com um par de asinhas nesse tipinho aqui. Eu direcionei o fio do centro do círculo mágico aqui para baixo, junto com o outro, porque eu vou dar um nó e vou usar esses fios para prender na minha abelha depois, a minha asa. Pronto, ela ficou escondidinho e aí eu vou usar esses 2 fios para prender ela. Agora que eu já tenho um par de asinhas, a gente vai posicionar elas assim, dessa forma, né? Com as conchinhas viradas para cima, e a gente vai posicionar na primeira listra, entre a primeira listra amarela e a segunda listra preta. Então, bem nessa direção aqui, nesse sentido. O meu rostinho tá virado para cima, as listrinhas estão aqui embaixo, e aí aqui em cima eu vou posicionar as asinhas bem no meio, nessa linhazinha aqui.
Já costurei minhas duas asinhas ali em cima e agora com o fio fluffy na cor preta eu vou costurar também com agulha de tapeçaria a minha boquinha. Eu poderia deixar assim e dizer que tá pronto, mas só para fazer mais um charme na peça, um pedacinho de fio refinado. Aqui eu escolhi a cor hibisco. Eu vou fazer como se fosse uma bochechinha, um blushzinho nessa abelha. Com a ajuda da agulha de tapeçaria outra vez. Eu vou fazer logo abaixo dos olhos. E aí daqui eu já vou passar lá para baixo do outro olho do outro lado.
não fiquei satisfeita com onde ficou aqui, ó. Eu vou desfazer e fazer outra vez, pra ficar mais na diagonal como ficou esse primeiro. Então eu vou tirar o ponto daqui e vou colocar o ponto aqui. Pronto, agora sim os meus dois lados ficaram iguais. Eu trouxe o fio daqui, desse último lado que eu fiz o blush, até aqui, o outro lado, onde igual eu fiz com o refinato para fazer a boca, eu vou fazer um nozinho e esconder o excedente de fio para dentro da peça. E tá pronta a nossa abelha. Ela ficou assim com refinato. Essa é a mesma receita que eu ensinei vocês a fazerem com o fluff. Então eu recomendo que vocês explorem os fios, reproduzam e testem receitas com fios diferentes, com o que vocês têm em casa para aprimorar as técnicas e as habilidades de vocês. Se vocês fizerem, lembrem de marcar eu e a Fisher nas redes para a gente conferir o resultado de vocês e deixe nos comentários se vocês gostaram de ver uma receita de amigurumi, querem mais receitas de amigurumi e se vocês já trabalharam com o fio refinato, porque eu vi que tem um pessoal que já trabalhou. Obrigada e até semana que vem!